Gênesis capítulo 5, versículo 21. Vou tomar uma água aqui, eu estou uma tremedeira também, irmão. Acho que eu estou precisando de umas vitaminas. Aleluia. Hoje está me dando umas vitaminas em casa lá. Dando meio com fraqueza. Mas melhora, irmão, melhora. A gente ainda é novo, ainda vai melhorar isso. Todos acharam? Então, sem mais delongas, vamos nos concentrar agora na palavra de Deus. Eu dei tempo para vocês acalmarem o coração. Você que está nos assistindo agora, coloque o fone de ouvido se necessário. Deixa as crianças bagunçar em outro lugar. Mas escute o que o Senhor tem para falar ao meu e ao seu coração. Gênesis 5, 21 ao 24. Vamos lá então ler o texto sagrado. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si, ou Deus o havia tomado, e deixa eu ver como é que está na tradução da NVI. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aleluia. Só feche seus olhos, por gentileza. Papai, eu peço que o Senhor venha apenas me usar nessa noite. Espírito Santo, cada palavra, cada gesto, cada coisa que passar sobre a minha mente agora, que seja coordenada pelo Senhor. Que venha a ser muito mais que uma informação, mas que essa palavra gere vida, mexa com o nosso íntimo, mexa com as estruturas do nosso ser, pois nós precisamos. Fala conosco agora, Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vemos, esse é um texto que eu acho que você já tinha lido ali na Bíblia. Vocês já tinham lido? Que Enoque andou com Deus, Enoque é pai de Matusalém. Matusalém vocês conhecem, né? Falar do tio Matusa, todo mundo lembra do tio Matusa. Mas vamos lá. O texto diz que Deus tomou, ou ele arrebatou para si Enoque. E esse texto, com apenas 4 versículos aproximadamente, ele resume a vida de Enoque em poucos versículos. E ele menciona que o filho que ele teve foi o que mais viveu até hoje. Porque eu falei, a gente brinca, né? Matusalém. Eu acho que Matusalém só concorre com a rainha da Inglaterra, né? Capaz do pessoal dos memes aí, se chegar Enoque lá, vai falar assim, eu estava lá. Brincadeiras à parte. Ele foi pai de Matusalém. Alguém que teve a maior menção de ter vivido mais anos em toda a Bíblia, toda a história da humanidade. E o texto diz que Deus o tomou para si. E que Enoque não passou pela morte, ele não morreu. Deus o tomou para si. E a razão de Deus ter tomado Enoque para si é porque eles caminharam de tal forma e de tal maneira que o Senhor, o próprio Deus, desejou que este homem estivesse perto dele. Foi como se fosse assim, não, Enoque, eu não resisto mais. Eu não estou aguentando mais, Enoque. Eu preciso, não é que Deus precisa. Vou abrir um parênteses e falar assim, o pastor disse que Deus precisa. Deus não precisa de nada, mas ele, uma figura de linguagem. Eu quero que você esteja comigo. Não, já viveu bastante aí na terra. 365 anos. Já viveu bastante. Venha para cá. Então, eles viveram de tal forma, num relacionamento um com o outro, que Deus quis que Enoque estivesse mais perto dele. E nós só temos mais 2 menções na Bíblia sobre Enoque. É esse texto de Gênesis, tem uma menção no livro de Hebreus, que nós vamos ler daqui a pouco, e uma menção no livro de Judas, que também nós iremos ler depois. Nós podemos ver quem foi Enoque. Eu acho que agora em diante você vai ficar pensando, quem foi Enoque? Enoque foi um homem que viveu uma vida marcante. Um homem que viveu uma vida distinta.
Enoque viveu algo em Deus que nós só não podemos chamar de exclusivo, porque Elias também passou por isso. Senão nós poderíamos dizer que a exclusividade de ser tomado para Deus teria sido de Enoque. Mas nós vemos no registro bíblico que Elias também foi tomado numa carruagem de fogo. Irmão, já imagina você chegar assim, Deus fala, vem para cá, monta numa carruagem de fogo aí de skate. É que a minha mente, ela é meio assim, sabe? Minha mente santificada pelo Espírito Santo. Elias subiu na carruagem de fogo. Então isso não foi exclusividade de Enoque. E nós também não sabemos o porquê que Deus tomou Elias, porque a Bíblia não dá muitos detalhes acerca disso, só diz que ele foi tomado numa carruagem de fogo. Deus decidiu que Enoque, que este homem não passaria pela morte igual aos outros homens. Mas a menção feita sobre Enoque foi a seguinte: Deus se agradou de Enoque e por isso o tomou para si. Deus se agradou de Enoque, falou, Enoque, eu me agrado de você e eu vou te tomar para vir ficar junto comigo. E vocês acham assim, mas pastor, mas o que esse texto tem a ver? Irmãos, nenhum texto está à toa nas Escrituras. O Espírito Santo não deixou nada escrito na Bíblia sem um proveito ou sem um propósito. Eu sei que você fica meio chateado quando você vai ler a Bíblia e tem lá a genealogia. Filho de não sei o que é filho de não sei o que é neto de não sei o que é bisneto não sei o que. A genealogia é meio chatinha, mas também tem um propósito. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo nas Escrituras está escrito não por acidente, mas sempre com um propósito. Então por que Deus deixou esse registro de Enoque, de 4 versículos na Bíblia? Foi para a gente ver que ele era pai de Matusalém? Foi para a gente só saber que Deus o tomou para si e o arrebatou? 1 Coríntios 10, 11, Paulo diz o seguinte: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins do século. Tudo isso que foi escrito na Bíblia foi feito propositalmente para nos alertar, nos ensinar, nos corrigir e fazer com que a gente possa crescer mais. E se nós olharmos para a Bíblia, existem exemplos bons a serem seguidos. Não existem muitos exemplos bons a serem seguidos? Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Mas existem muitos maus exemplos também, que nós não devemos seguir. E geralmente, nós vemos o exemplo de uma pessoa depois que essa pessoa morre, não é assim? Depois que a pessoa morre, fala, mas era tão bom, bichinho. Olha lá, lembro o dia que nós estávamos pescando. Depois que a pessoa morre, vira um bom exemplo. Mas a pessoa era um bom exemplo, mas assim, ela só é mencionada, ou só é falado o legado que essa pessoa deixou, geralmente depois que ela morre. Então, mas isso também nos traz um ensinamento bíblico muito profundo. Porque se a gente for olhar para a Bíblia, nós temos que avaliar e olhar a pessoa, não é como ela começou a jornada dela, mas sim como ela terminou a jornada dela. Lembra o que Paulo disse? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Aqui Paulo já ia ser decapitado. E o tempo da minha partida está próximo. Ele está falando isso para Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é como Paulo termina. Aí ele continua, desde agora a coroa de justiça já me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O que nós estávamos cantando? Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, para todos os que amam a Ele e amam a sua vinda, está preparada essa coroa de justiça. Eu não sei você, irmão, mas eu imagino a coroa bem bonita, irmão. Chique.
Tem umas coroas aqui na Bíblia, dá para você colecionar coroa. O que você gosta de colecionar? Não fala, mas você pode colecionar umas coroas. A coroa de alegria, coroa de justiça, coroa de glória. Amém? Então nós vemos exemplos bons e exemplos ruins que foram deixados para nos ensinar algo. Por exemplo, vamos ver o que foi a vida de Salomão. Nós vemos um exemplo de alguém que estragou tudo. Sabe aquela pessoa que você fala, tinha tudo para dar bom, tinha tudo para ser o presidente, mas estragou tudo. Lembra quem foi Salomão? Salomão, filho de Davi, quando chegou no começo do seu reinado, Deus falou assim, vamos lá, Salomão, o que você quer? E todos os homens sempre pedem o quê? Dinheiro, posição social, fama, e Salomão pediu o quê? Sabedoria. E Deus falou, Deus não fica impressionado, mas vamos supor que Deus tivesse ficado impressionado ou surpreso, mesmo Deus sabendo, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Mas Salomão, muito bem, pedisse sabedoria, ao invés de pedir outras coisas, então eu vou te dar sabedoria para lidar e conduzir o meu povo, e de lambuja eu vou te dar tudo o que nenhum outro rei teve. Salomão foi aquele que construiu o templo mais imponente que existiu. A casa, o templo de Deus, o melhor que já existiu nessa terra. Quem construiu foi Salomão. Salomão tinha muita sabedoria. Salomão governou numa época de paz, porque Davi já tinha subjugado todos os seus inimigos. Então Salomão era só paz, sabedoria, riquezas. Mas Salomão estragou tudo, irmão. E Deus relata isso em 1 Reis, capítulo 11, versículo 31. Vamos abrir lá para tomar uma aguinha. Deus relata isso. Salomão tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Diz o seguinte, os irmãos não esquentam não, que minha garganta está meio... 1 Reis, capítulo 11, versículo 31 ao 33. E disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos, porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Olha o que ele disse de Salomão, presta atenção. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deus dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram segundo os meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Então foi o seguinte, Salomão começou a adorar outros deuses. O fim da vida de Salomão é triste. Salomão foi para o céu, pastor? Eu te respondo com 2 palavras. Não sei. Mas o que relata sobre o fim da vida dele é que foi triste. Ele começou com um reinado glorioso, e ele pegou e terminou o relato bíblico dele, dizendo que ele começou a adorar outros deuses. E o reino foi tomado e rasgado das mãos dele. Então Salomão teve um início lindo, mas terminou com essa declaração triste, vinda do próprio Deus. Alguém com o início de uma história tão linda, como pode alguém com uma história tão linda acabar de modo tão ruim? Pensa aí, como que alguém que é da nossa igreja, como alguém que já teve uma história tão linda com Jesus, que já esteve tantos anos dentro de uma igreja, e não é o fato de estar dentro da igreja, de servir a Deus, começar a construir, a desenhar uma história tão linda, como que pode essa pessoa acabar de um jeito tão ruim? Infelizmente acontece nos dias de hoje. Mas o que dizer de Enoque? A gente pode falar assim, que eu falei que a gente fala depois que a pessoa morre, né? Para ser um exemplo ou não. Mas o que a gente pode dizer de Enoque que não morreu?
e nos deu um exemplo tão lindo de alguém que viveu da forma como viveu e que seja exemplo para nós nos dias de hoje. Sabe o que significa o nome Enoque? A tradução bíblica diz que ele significa dedicado. E era exatamente isso que Enoque era. Retrata o elemento mais importante na vida de Enoque, a sua dedicação ao Senhor. Então nós vemos que Enoque ele era dedicado a Deus. Deixa eu te perguntar, você é dedicado ao Senhor? Você é dedicada ao Senhor? Vamos trabalhar isso aqui. Quando eu comecei a ler o texto que deu o nome dessa mensagem, talvez vocês ficaram perguntando, vocês viram o banner? Está escrito Halak. Aí o pastor, o que é Halak? É algum nome árabe? É o nome de alguma comida? Não, irmão. Halak. A palavra Halak, ela está no texto que nós lemos. Quando diz assim, Enoque andou com Deus. Esse andou com Deus, mencionado ali, a palavra original significa Halak. E o que significa Halak? Ir e vir, andar, se mover, ir embora, andar ao redor, percorrer, viver um modo de vida. Ainda há outras traduções. Nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 14. E o nome do terceiro rio é Tigre. E esse é o que corre para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Essa palavra corre também significa Halak. O que isso quer dizer? Eu achei interessante essa definição aqui que fala do rio, que ela corre, que também é escrito Halak, porque quer dizer o seguinte, a água ela flui em conjunto com aquele leito do rio. Então a gente pode dizer que Halak é um movimento harmônico, onde algo flui juntamente com o outro. Enoque fluiu junto com Deus, e é muito mais que andar junto. Muita gente fala assim, eu ando junto com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu leio a Bíblia, eu falo em língua estranha, blá, 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 blá. Eu giro no manto, aleluia. De vez em quando até cai no poder. Mas você flui junto com Deus? A palavra halak é fluir. É um movimento harmônico, que você está misturado, fluindo com Deus. E Enoque fluiu junto com Deus. E é muito mais do que andar junto. Quando a Bíblia menciona andar com Deus, ela diz que devemos segui-lo. Não é apenas andar ou estar próximo, mas fluir junto. É quando nós começamos a absorver os valores de Deus, as práticas que o Senhor deixou na palavra dEle, os princípios dEle, e aquilo se difunde com a gente, e a gente começa a fluir junto com Deus. Isso é halak. Deuteronômio capítulo 8, versículo 19 diz o seguinte: será, porém, que se de qualquer modo te esquecerdes do Senhor teu Deus, e se andares, ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Esse texto de Deuteronômio, irmão, não pode, ainda está transmitindo, aleluia, é só aqui mesmo, Deuteronômio, como que é? Abre em João, pronto. Esse texto aqui de Deuteronômio, o Senhor está advertindo Israel. E essa palavra aqui, andares, falando a Israel, se você andares, se você halak com outros deuses, se você se mover com outros deuses, se você absorver a cultura desses outros deuses, se você tiver proximidade com esses outros deuses, vai dar ruim para o seu lado. Mas aí eu pergunto para você, na Bíblia, Enoque foi o único que halak com Deus? Enoque foi o único que andou com Deus? O que você acha? Nós vemos outros textos. Noé, halak com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz o seguinte:
Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé, Halak com Deus. Agora vocês vão ficar assim. Irmão, Halak? Ô irmão, Halak? Vocês vão ver. Teve um dia que a gente ministrou, depois de montar chamando de isopor. Lembra que eu falei do crente isopor e crente chuchu? Aí tava lá, ô isopor, ô chuchu. Pode não, irmão. Mas se o Halak vocês podem. Outro personagem que Halak com Deus é Abraão. Gênesis capítulo 24, versículo 40, olha o que diz o texto. E ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes a mulher para o meu filho, da minha família e da casa de meu pai, em cuja presença tenho andado. Abraão, Halak com Deus. Outro que Halak com Deus, Isaac. Gênesis capítulo 48, versículo 15. E abençoou a José e disse, o meu Deus em cuja presença andaram os meus pais, andaram aqui, Halak, Abraão e Isaac. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. Outro que Halak com Deus, quem vocês acham? Falamos dele esses dias. O rei Davi. 1 Reis capítulo 3, versículo 6. E disse Salomão dizendo, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou, ele, Halak, contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe essa grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. E o próprio Deus, lá em 1 Reis 14:8, ele diz, Davi seu pai, Salomão, você fez caca, você virou suas costas para mim, você me abandonou, você está seguindo os deuses, está adorando um monte de deuses a estranhos, mas seu pai Davi andou comigo, Halak comigo. E esse andar com Deus nos diz respeito a fazer o que parece ser reto aos olhos de Deus. Então se eu falar para você, você é Halak junto com Deus, você pode falar assim, mas eu Halak, eu halaco, pastor. Eu venho na igreja todo domingo, eu estou halacando. Transformei até num verbo agora. Eu Halak, pastor. Venho na igreja, não falta não. Ixi, oração, estou aqui. Cuide quarta-feira, eu estou aqui, Halak. Não é apenas comunhão com Deus. Não é apenas você falar que tem intimidade com Deus. Mas Halak é o comportamento em fazer o que é reto e certo aos olhos de Deus. Agora começa a estreitar. Halak é o comportamento de você fazer o que é certo aos olhos de Deus. O outro texto que diz sobre Enoque é Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Coloque isso na tela. Hebreus 11, 5. Olha o que diz. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a... Enoque obteve testemunho. Irmão, a gente tem que ter testemunho que agrada a Deus. Comportamento, tem que dar testemunho. Não é testemunho não, é testemunho. Porque tem gente que fala assim, irmão lá deu um testemunho. Você vê ele fora daqui da igreja, irmão. Não, é testemunho, não é testemunho. E Enoque obteve testemunho de ter agradado a Deus. Se eu perguntar eu e você, nós estamos agradando a Deus? Com o nosso testemunho, com o nosso comportamento? Nós estamos agradando a Deus? Ou a gente só fica falando um monte de salada de fruta, a hora que está nervoso lá fora? Aleluia. Outro texto que fala de Enoque, Judas, capítulo 1, versículo 14.
Vamos lá, esse eu também quero que vocês leiam comigo. São 3 textos que mencionam Enoque na Bíblia. Esse é o último texto. Judas capítulo 1, versículo 14. Diz o seguinte. Judas 1, 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Olha o que Enoque já tinha visto. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então Enoque, ele profetizou e já tinha anunciado que o Senhor viria. Ele profetizou, e podemos dizer que é o sentimento que Deus tem de indignação daqueles que escolhem não andar com Ele. Essa profecia, ela se encontra no livro de Enoque. O livro de Enoque não é um livro apócrifo. Ele é um livro judaico, da tradição judaica. Se você tem mais curiosidade de saber sobre Enoque, pode ler o livro de Enoque, para fins acadêmicos. Hashtag, fica a dica. Lá você vai ver umas coisas muito... Ora, fala, Senhor, é muita picanha. Ora, mas leia o livro de Enoque. Enoque precisa ser lembrado como alguém que andou com Deus e captou o coração de Deus. Você já imaginou isso? Alguém capturar o coração de Deus? De tal forma andar com Deus e capturar o seu coração? Profetizando, entendendo que Deus espera de nós, entendendo o que agrada e o que desagrada a Deus. Então, esse primeiro ponto, eu falei para vocês sobre halak, que significa andar com Deus. E andar com Deus não é apenas falar assim, eu vou na oração, eu tenho intimidade, eu leio a Bíblia, eu tenho comunhão. Não, é o comportamento e você fazer tudo o que é reto aos olhos de Deus para agradá-lo. Você halak com Deus? Você halak com Deus, Sutinha? Responde que sim, menina. Segundo ponto, agradar a Deus. Como que a gente halak com Deus? Agradando a Deus. Agradar a Deus é uma doutrina bíblica, e ela é mencionada em toda a Escritura. Paulo diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. É um estilo de vida, irmão, agradar a Deus, e nós podemos progredir nisso. Talvez se hoje você não está halak com Deus, se você não está agradando a Deus, você pode progredir nisso. Se eu perguntar para você aqui, quem é um bom filho? Ou quem foi o bom filho? Aí você pode falar assim, eu fui um bom filho. Eu fui um bom filho para o meu pai. Aí se eu perguntar para você, mas você nunca desobedeceu? Bem, eu já desobedeci, mas eu sou um bom filho. Eu posso dizer que eu sou um bom filho. Eu sempre zelei por agradar o meu pai. Mas isso quer dizer que eu nunca desobedeci? Lógico que não, irmão. Já desobedeci um monte, já apanhei um monte. Vixe, conselho tutelar de casa lá era... Funcionou, viu? Aí, já vamos... Mas que não censurem eu na internet aí. Mas a Bíblia diz para corrigir de modo correto. Mas e se eu tivesse falado para vocês agora, eu fui um bom filho? Fui. Mesmo assim desobedeci. Daria para eu ter agradado mais o meu pai? Daria. Dá para você agradar mais ao seu pai? Dá para você agradar mais a Deus? Dava para ter obedecido? Dava para ter agradado mais? Romanos capítulo 14, versículo 18 diz o seguinte: por quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Dá para agradar mais? E se a gente agradar a Deus, de tal forma de fazer o que é reto aos olhos de Deus, se nós fizermos isso, consequentemente também seremos aprovados pelos homens.
Existe um texto que diz assim, que Paulo fala assim, se eu quisesse ser aprovado pelos homens, não servia a Deus. Ok, mas é em outro contexto. Entenderam? Mas a gente tem que resplandecer, que nem eu falo para vocês. O evangelho ele é poderoso, poderosíssimo, mas ele é simples. E você pode ver isso na forma como você vive, você pode mostrar o evangelho. Na forma como você fala, você pode mostrar o evangelho. Na forma como você trata as pessoas, você pode mostrar o evangelho. Então dá para agradar mais? Dá para fazer mais? Dá, irmão. Hebreus 12, 28. O escritor de Hebreus diz o seguinte: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nós temos que servir a Deus, irmão, de modo agradável. Você está servindo a Deus de modo agradável? Responda para você mesmo. Você está servindo a Deus de forma agradável? Olha o que Davi diz no Salmo 19, 14. Está o calorzinho aqui, você não dá calor não? Deu esquentado, não deu? Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo 19, 14. Coloca para mim na tela. Olha o que Davi diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos capítulo 14, versículo 1. Olha o que diz o texto: põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, como com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Aí eu pergunto para você, dá para agradar a Deus? Dá. Muitos de nós não temos agradado a Deus com o que temos falado, ou com o que tem saído da nossa boca. Vocês prestaram atenção? Vocês dispersaram ou não, né? Amém? Estão comigo? Muitos de nós não temos agradado a Deus pela forma que nós estamos falando e o que tem saído de nossa boca a respeito de Deus, às vezes questionando, reclamando e murmurando para Deus, e a respeito dos outros, falando aquilo que não deveríamos falar. Lembra o que Isaías disse lá em Isaías capítulo 6, versículo 5? Então disse, ai de mim, Isaías dizendo, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se eu fosse dizer para nós hoje, ai de mim, porque eu habito num povo de dedos impuros. Não é mais lábios, é dedos agora, né? Ó, para vocês entenderem. Cadê o meu celular? Está aqui não. Dedos impuros. Ai de mim, porque habito no meio de um povo que fica reclamando e falando o tempo todo. Nós devemos agradar a Deus da forma que nós falamos e aquilo que nós falamos. João capítulo 8, versículo 29 diz o seguinte: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado, só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quem que está dizendo isso aqui? Coloca para mim, João capítulo 8, versículo 29. Agradar a Deus, agradar ao Pai, agradar ao Espírito Santo, agradar ao Senhor Jesus, é uma obrigação nossa. E é algo que nós deveríamos pensar e fazer de tudo para fazê-lo. Olha o que Jesus disse: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. Ele não me deixou sozinho. Por quê? Porque sempre faço o que lhe... Quando você faz o que agrada a Deus, irmão, você nunca vai estar sozinho. Quando você faz o que agrada a Deus,
você nunca vai ficar sem resposta. Quando você faz o que agrada a Deus, você nunca vai ficar desamparado. Amém? Aleluia, irmão. Dá um glória aí. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Paulo dizendo assim: pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Muitas vezes nós não entendemos como é importante agradar a Deus. Porque deixa eu falar uma coisa, presta atenção. Deus te ama de forma incondicional. Deus te ama incondicionalmente. Preste atenção que isso é muito interessante que eu vou te falar. Nada do que você faz, de bom ou de ruim, vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. Preste atenção, não estou falando heresia. Nada do que você fizer de bom ou de ruim vai fazer Deus te amar mais ou menos. Porque Ele te ama de forma incondicional. Mas, se você quiser agradá-lo, aí é outra coisa. É a mesma coisa, deixa eu perguntar para os pais. Seu filho faz arte e seu filho faz uma coisa boa. Aleluia. Isso vai fazer com que você ame menos o seu filho? Vai? Mas, existe aquele filho que te agrada mais. Existe aquele filho que vive uma vida te agradando. E, consequentemente, ele vai ter mais de você. Mesmo que você ame o outro incondicionalmente. Vocês conseguiram entender? Amor incondicional de Deus fala do amor que Deus tem por você. A decisão de agradar a Deus fala do valor que Deus tem para você. Vocês entenderam? Você vai agradar a Deus mediante o valor que Ele tem para você. Se é pouco importante para mim, eu vou agradá-lo pouco. Se alguém é muito importante para você, você vai agradá-lo muito. Você passa a noite sem dormir, irmão. Lembra quando você namorava, aleluia? Ficava, desliga você. Ai não, desliga você. Ai, desliga você. Desliga você. Anteriormente, a época do celular era assim. Ai, desliga você. Não, vai. Ah, desliga você. Não. Eu e a Ruth ainda pegamos até a época do telefone. Ficava assim, desliga você. Ah não, desliga você. Aí acabava o assunto. Ai. Você faz de tudo para agradar alguém, porque essa pessoa tem muito valor para você. Agora, se você não gosta, ou se você não se dedica, ou se você não se preocupa em agradar a Deus, isso automaticamente pode ser, ou é, que Deus não tem muito valor para você. João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que a gente não consegue imaginar, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Como o Tiago mencionou, Ele deu o que Ele tinha de melhor. Então, se Deus amou o mundo de uma forma tão incondicional, de uma forma que eu e você não conseguimos nem mensurar, por que então que as pessoas não são salvas por esse amor incondicional? Sabe por quê? Porque elas rejeitam a oferta desse amor condicional. Deus está ofertando esse amor, Deus está entregando essa graça do amor de Jesus, e as pessoas rejeitam a graça. Lembra o que Jesus disse? Marcos 16:15, e disse-lhe, Jesus dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Quem não crer será condenado, mesmo sendo amado por Deus. Vocês estão conseguindo entender? As pessoas são condenadas, elas vão para o inferno, não é porque Deus não ama elas, Deus ama a todos, com amor incondicional, que deu o seu Filho, deu o melhor que Ele tinha, por toda a humanidade, só que é uma responsabilidade nossa de crer,
de aceitar essa graça, de receber esse amor no nosso coração. Então as pessoas vão para o inferno, não é porque elas são bons ou são ruins, elas vão para o inferno porque elas rejeitam a graça de Jesus, rejeitam o amor incondicional de Deus na vida delas. Vocês estão me entendendo? O que determina o seu destino é a sua resposta ao amor incondicional de Deus e o valor que Ele tem para você. Ah, pastor, então, para que eu vou me esforçar? Se Deus não me ama nem mais nem menos, eu vou me esforçar não. Estou salvo, sentado aqui, satisfeito. Nós nos esforçamos, nós vivemos para Ele, nós fazemos o melhor que nós temos. Não é porque a gente merece ou tem que ganhar alguma coisa em troca. É porque Ele merece o nosso melhor. Ele merece que a gente dedique o que a gente tem de melhor. Ele merece, porque Ele se entregou por mim e por você. Ele merece que a gente o agrade da melhor forma, com todas as nossas forças. A Bíblia diz, amarás o teu Deus com todo o seu coração. A palavra no original ali, amarás o teu Deus com tudo, tudo que você tem. É tudo, irmão. Ele merece o nosso melhor. Nós não nos esforçamos, não fazemos nada na igreja, não temos um cargo na igreja para querer ter alguma coisa. Nós fazemos porque Ele merece. Ele merece. E um dia você pode estar perante o Senhor Jesus: Senhor, eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo o que eu podia, não porque eu sou bom, mas é porque o Senhor merece. Eu fiz tudo o que eu podia, mesmo sem forças, mesmo às vezes sem ter condições, mesmo às vezes querendo desistir. Eu não desisti, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu máximo, porque o Senhor merece. O Senhor merece tudo de mim. Aleluia! 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Salmo 51,15. Olha o que Davi diz, irmão, que lindo. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, meu Deus. Então entenda uma coisa: agradar a Deus não é você ser perfeito. Eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, porque nós não somos. Nós somos totalmente imperfeitos. Mas é ser alguém que procura, com todo o coração, fazer o que é reto aos olhos de Deus. Agradar a Deus tem que ser algo que brota de dentro para fora. Tem que nascer de uma disposição interior de agradá-lo. Infelizmente, muitos de nós fazemos as coisas ao contrário, de fora para dentro. A gente faz por fora, às vezes até obrigado, às vezes até com fingimento, mas a disposição não é fazer o melhor. Isso deveria vir de dentro para fora. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Olha o que diz o texto. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Deixa eu ler de novo para você. Vou tentar te empolgar, irmão. Com a palavra de Deus. Não é coach, não. Aqui, ó. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Deus intervém na vida de quem lhe agrada. O seu comportamento externa a fé que você tem. E é incoerente às vezes, porque assim, eu acredito, mas eu não obedeço. Como assim? Eu acredito, mas eu não obedeço. Eu conheço, mas eu não obedeço. Eu sei que não pode, mas eu faço. A nossa postura diante de Deus e dos homens diz
se você agrada ou não a Deus. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, portanto, diz o Senhor de Israel, na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Coloca esse texto para mim, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha lá. Aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam, serão tratados com... Irmão, isso aqui está na palavra de Deus, não estou inventando não. O próprio Deus dizendo, você quer me agradar? Você vai me honrar? Você quer me agradar? Eu vou te honrar. Você quer me desprezar? Você terá o desprezo. E é por isso que muitas vezes a gente vê que na nossa vida muitas coisas não acontecem. Porque a gente não honra a Deus, não agrada a Deus da forma que nós deveríamos agradar. E esse agradar, irmão, é muito mais do que eu falo de fazer alguma coisa. Não é fazer algo, é ser algo. É o coração. Deus olha aqui dentro. Não é se eu estou fazendo, Deus vai me honrar. É se eu sou dentro daqui, ó, dentro do profundo do meu coração. Se eu estou fazendo aquilo porque eu o amo, porque eu quero agradá-lo. Eu não faço isso, não é porque é proibido, é porque eu amo ao meu Senhor. Eu quero agradá-lo. Ah, eu não faço aquilo porque minha religião não permite. Não, não é isso. É porque eu amo Ele de tal forma, e eu quero agradar-lhe de tal forma, e eu não posso pensar nem na possibilidade de entristecer o Espírito Santo, que eu faço de tudo para dar o meu melhor. E essa agradar a Deus é nossa responsabilidade. Enoque andou com Deus. E é engraçado que a Bíblia dá ênfase em Enoque. A ênfase está em Enoque andar com Deus, mesmo que os dois andavam juntos. Nós vemos que Deus também anda. Lá no Jardim do Éden, quando diz que Deus andava pelo jardim, Deus, Halak, no jardim. Só que no texto aqui, ele fala assim que Enoque andou com Deus. Enoque, Halak com Deus. Foi Enoque que se moveu em direção a Deus. Êxodo 13, 21 diz o seguinte: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Ele ia adiante, ele Halak com o povo dele, e Deus ainda Halak com vocês, irmãos. Deus ainda anda à sua frente, te protegendo, enviando os anjos dele, na tua frente, na tua retaguarda. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e os livra do mal. Levítico 26, 12. E andarei no meio de vocês, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu andarei, eu Halak. Existe a parte de Deus buscando esse relacionamento conosco desde o início. E o foco não está no que Deus faz aqui no texto, mas está sim no que Enoque faz. Provérbios 16, 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor. Não, coloca esse texto para mim. Provérbios 16, 7. Olha o que diz a palavra. Provérbios 16, 7. Quando os caminhos de um homem... Leiam, não, vou pedir para vocês lerem. 1, 2, 3, leia. Aleluia, aleluia. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Bênção da parte de Deus sobre quem o agrada. Quem escolhe o caminho que vai andar, ou se não vai andar, é você, irmão.
Quem escolhe o caminho, se vai agradar ou não a Deus, é você. Lembra lá em Deuteronômio 11, 26, depois você lê. Coloco diante de você a bênção e a maldição. Faça a sua escolha. Coloco diante de você a bênção e a maldição. Faça a sua escolha. Escolher agradar a Deus é nossa responsabilidade. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Enoque agradou mais que a maioria dos homens, por isso ele foi levado e tomado. E nós podemos melhorar. Nós estamos melhorando em agradar a Deus? Nós sabemos como agradar a Deus? Nós procuramos entender como e qual a forma de agradá-lo? Efésios 5:10 diz assim: aprovando o que é agradável ao Senhor. Nós temos que aprender a discernir, a descobrir o que é agradável a Deus. E como é que você descobre? Aqui. E com o Espírito Santo te ajudando todos os dias. Irmão, eu tenho certeza que toda vez que você vai fazer alguma coisa, você não escuta uma voz, não desce um anjo tocando uma harpa, mas existe algo dentro de você que faz assim: não faça isso, ou faça isso. É o Espírito Santo do testemunho interior. Não faça isso, filho, faça isso. E às vezes a gente faz o quê? Desobedece e não agrada a Deus. À medida que o relacionamento se estreita, você consegue descobrir como agradar uma pessoa. Não é assim? Pessoal aí que é casado, ou agradar a mãe e o pai, você conhece muito bem, então você sabe como agradá-lo. Eu sei como agradar a minha esposa, só não consigo às vezes. Um dia, amor, ainda você vai chegar, eu vou ter feito faxina na casa inteira, irmão. Declare essa vitória aí, ó. Ó, fale mistério aí. Eu sei como agradar ela. Espertão, você tem que me ajudar nessa. Agora eu fiquei num... Bem que você saiu daqui. Agora já foi. Não volta mais. Mas a gente tem que saber como agradar a Deus. Da mesma forma é o relacionamento nosso com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Deixa eu te falar, você convida uma pessoa para ir na sua casa, para comer. Aí você vai preparar um jantar exótico, sem saber se ela come ou não. Você não conhece os gostos da pessoa. Aí você chama ela lá e vai fazer uma carne exótica. Assim, fala: ô fulana, preparei a coisa mais especial para você aqui, ó. Exótica. A pessoa... Você vai procurar descobrir o que a pessoa gosta, para poder agradá-la e fazer o melhor para ela. E a gente tem que fazer muito melhor para Deus. Descobrir o que o agrada e fazer o melhor para Ele. A gente não oferece um café morno para Jesus. Café morno a gente... É um cafezinho quente, irmão. A mesma coisa podemos dizer da forma como queremos ou não agradar a Deus. E isso exige um esforço, relacionamento, sacrifícios das nossas vontades, proximidade, fluir junto com o Espírito Santo. Halak, fluir junto. Meu irmão, dá trabalho gastar tempo com Deus. Quando foi o último dia que você ficou, não vou falar nem uma hora, meia hora trancado orando? Ai, pastor, responde para você aí. Dá trabalho gastar tempo com Deus. Dá trabalho ficar junto com Ele. Mas é a melhor coisa que existe. O Espírito Santo quer te mostrar o que agrada e não agrada a Deus. Isso você só vai descobrir no secreto. Não é fazendo outras coisas. Você só vai descobrir como agradar a Deus tendo relacionamento com o Espírito Santo no seu secreto. Conversando com Ele. Lendo a palavra dEle, de Deus, Jesus. Vai te mostrar. Filho, me agrada. Isaías capítulo 30, versículo 21. Esse texto é maravilhoso. A gente não pode falar que a gente anda sozinho, sem saber como agradar a Deus. Isaías 30, 21 diz o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra,
do que está por trás de ti. Quem está por trás de ti dizendo, olha o Espírito Santo, este é o caminho, anda nele, não desvie para cá, nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías 30, 21, depois você lê. Nós podemos nos aproximar de Deus a tal ponto de entendermos o que é ou não agradável a Deus. Prepara a música aí, pessoal. E eu quero finalizar perguntando para vocês. Nós vimos então que Enoque ralaque com Deus. E isso foi algo que o distinguiu profundamente. O teste da vida espiritual e do caráter de uma pessoa não é o que ela faz em momentos excepcionais, e sim no que ela faz em situações comuns, quando não há nada de extraordinário e emocionante pela frente. O valor de alguém se revela em sua atitude diante das coisas comuns, e se ela ralaque com Deus, se ela anda com Deus. Agora eu vou te perguntar de novo, você ralaque com Deus? Você ralaque com o Senhor Jesus? Você ralaque com o Espírito Santo? Ou você acha que anda com o Espírito Santo? Você quer agradar a Deus? Essa deve ser a nossa meta. Agradar a Deus, andar com Deus, ralaque com Deus, tem que ser o nosso estilo de vida. Eles vão colocar uma música, e eu vou pedir só para você orar. Ora. O Espírito Santo deve ter falado no seu coração. Porque não se trata de julgar uma ou outra pessoa. Sabe quem conhece você? É você e é Deus, que conhece tudo que você pensa. Então Ele sabe se você ralaque com Ele, se você anda com Ele, ou se você finge que anda com Ele. Mas nessa noite, o Senhor nos faz um convite de nós andarmos com Ele, de verdade. A tal ponto de Ele olhar do céu e falar, meu filho, minha filha me agrada. Eu não vejo a hora de estar com ele. Eu não vejo a hora de estar com ela. Esse meu filho me agrada de tal forma que eu não vejo a hora de ele estar aqui comigo. Eu não vejo a hora de olhar para ele e falar, servo bom e fiel, serva boa, serva fiel, entra no reino do teu Senhor. Nós temos que andar com Deus. Nós temos que dar o nosso melhor. E isso diz respeito o quanto Deus é importante ou não nas nossas vidas e na história da nossa vida e da nossa família. Ralaque com Deus. Pode colocar. Ore, faz.